Um senador pré-candidato à presidência, um banqueiro preso tentando fugir do país. Mais de 60 milhões de reais enviados para um fundo nos Estados Unidos. E um filme de propaganda que pode ter sido financiado com dinheiro roubado do povo brasileiro. Essa não é a sinopse de um thriller político. Isso está acontecendo agora. E o nome no centro de tudo é Flávio Bolsonaro. Nos últimos dias, a Polícia Federal recebeu novas provas do que pode ter sido a contrapartida que o senador deu ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, em troca de milhões de reais que vieram de dinheiro público desviado. E mais, a PF está avaliando colocar o nome de Flávio Bolsonaro na lista da Interpol para rastrear patrimônio escondido no exterior. Isso não é rumor. Isso está sendo analisado agora em 2026, com o STF acompanhando cada passo. E o que torna tudo ainda mais explosivo é o timing. Estamos em ano eleitoral. Flávio Bolsonaro está tentando construir uma candidatura presidencial. Seus aliados acreditavam que um grande filme, lançado estrategicamente, poderia dar ao senador até 4 pontos nas pesquisas. Só que esse filme agora está no centro de um inquérito criminal. E o rastro do dinheiro que o financiou parece levar a lugares que ninguém da família Bolsonaro queria que fossem encontrados. A pergunta que todo mundo começa a fazer é simples. O que exatamente Flávio Bolsonaro fez para receber todo esse dinheiro? A resposta está surgindo, e é mais grave do que a maioria imagina. Para entender o que está acontecendo com Flávio Bolsonaro, você precisa saber quem é Daniel Vorcaro. Vorcaro era o dono do Banco Master, uma instituição que, na superfície, parecia um banco comum. Tinha agências, oferecia produtos financeiros, captava depósitos de correntistas. Mas, segundo a Polícia Federal, por trás dessa fachada operava algo completamente diferente. Um esquema sofisticado que pode ter sido a maior fraude contra o sistema financeiro da história do Brasil. A Operação Compliance Zero, que investiga o caso, já acumulou em apenas 6 meses de atividade 21 prisões, 116 mandados de busca e apreensão e bloqueios e sequestros de bens que somam quase 28 bilhões de reais. Para ter ideia da dimensão, isso é mais do que o PIB anual de vários países. 28 bilhões de reais. A PF afirma que o esquema envolvia a fabricação de carteiras de crédito fictícias, papéis que valiam zero na prática, mas que eram usados para dar uma aparência de solidez ao banco perante reguladores e investidores. Enquanto isso, o dinheiro de verdade saía pelos fundos, distribuído para laranjas, repassado para empresas de fachada e direcionado para políticos dispostos a ajudar o esquema a sobreviver. Vorcaro não era um nome desconhecido no meio político. Nas eleições de 2022, ele foi o maior doador individual da campanha de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo, 2 milhões de reais. Também aparece como o maior doador individual da campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro, com aporte de 3 milhões de reais. Dinheiro que agora está sendo rastreado pela PF dentro do contexto mais amplo da investigação. Quando a operação finalmente chegou, em novembro de 2025, Vorcaro não estava esperando sentado em casa. Ele tentou embarcar num voo internacional no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A Polícia Federal o deteve na porta do avião, minutos antes do embarque. A defesa dele divulgou nota dizendo que as investigações se baseavam em fatos inexistentes. O STF discordou. Vorcaro ficou preso por algumas semanas, depois foi solto com tornozeleira eletrônica. E foi exatamente durante esse período, já investigado, monitorado, com o dispositivo no tornozelo, que o esquema com Flávio Bolsonaro continuou a operar. Mas isso foi só o começo da história. Antes de falar de Flávio, você precisa conhecer o roteiro que já aconteceu antes com outro político.
Porque o que está acontecendo agora com Flávio Bolsonaro segue quase passo a passo o mesmo script. O nome é Ciro Nogueira. Algumas semanas antes de a PF fazer uma operação contra Ciro Nogueira, começaram a vazar informações sobre algo chamado de Emenda Master. Uma emenda apresentada por Ciro num projeto de lei, que à primeira vista parecia burocrática. Mas quando a Polícia Federal foi fundo, descobriu algo perturbador. A emenda tinha sido escrita não por assessores do senador, não pela equipe jurídica do Congresso, mas pelo advogado do próprio Banco Master, no escritório dele, impressa lá e enviada para Ciro Nogueira apresentar como se fosse ideia sua. O que essa emenda fazia? Aumentava o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, o mecanismo que protege os correntistas quando um banco vai à falência, de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por pessoa. Parece técnico, mas pense no seguinte: se você tem acesso aos dados de todos os brasileiros, nome, CPF, data de nascimento e consegue criar laranjas no sistema, cada um desses laranjas teria R$ 1 milhão garantido pelo fundo. Com 1.000 laranjas, isso é R$ 1 bilhão a mais saindo do bolso público. E a PF já sabia desde antes que Vorcaro tinha acesso exatamente a isso. Dados fiscais, cadastros de estatais, informações de milhões de brasileiros, por meio de um operador que morreu na cela da Polícia Federal enquanto aguardava julgamento. Um homem descrito como o executor de tarefas ilegais de Vorcaro, com acesso direto ao sistema da Receita Federal. Depois que os vazamentos sobre Ciro Nogueira começaram, veio a operação. E depois da operação, veio a lista de propinas, viagens pagas, presentes. Uma empresa que foi praticamente dada a ele. Pagamentos mensais em dinheiro. O padrão estava ali, exposto. Agora, o mesmo tipo de informação está começando a vazar sobre Flávio Bolsonaro. E quem conhece o histórico sabe o que isso normalmente significa. Em 2025, o Congresso aprovou a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, uma lei que deveria servir para proteger o meio ambiente, simplificar processos e dar mais segurança jurídica para atividades econômicas regulares. Mas dentro dessa lei, havia um dispositivo muito específico, o artigo 58, que na prática fazia o oposto de proteger qualquer coisa. O que dizia esse artigo? Que uma instituição financeira que concedesse empréstimo para uma atividade que possuísse licença ambiental não poderia ser responsabilizada criminalmente pelo que o tomador fizesse com aquele dinheiro depois. Não importava se o crime fosse óbvio, não importava se os valores fossem completamente incompatíveis com a licença apresentada. Não importava se o banco soubesse exatamente o que estava sendo financiado. Desde que existisse uma licença, qualquer licença, por menor e mais irrelevante que fosse, o banco estava protegido. Para entender o que isso significa na prática, pense numa situação simples. Alguém obtém uma licença para fazer garimpo numa área pequena e regulamentada, numa operação que justificaria um investimento de, digamos, R$ 2 milhões. Aí essa pessoa vai ao banco e pega 50 milhões. Com esse dinheiro, leva maquinário pesado para devastar um rio na Amazônia, cava ilegalmente em terras indígenas, extrai ouro sem nenhuma fiscalização, destrói ecossistemas inteiros. O banco sabe que 50 milhões de reais é absolutamente desproporcional para a licença que foi apresentada. Qualquer pessoa com acesso aos dados consegue ver que os números não fecham. Mas, com o artigo 58, isso não é problema do banco. O banco emprestou, recebe os juros mensalmente e acabou. Quem cometeu o crime que se vire sozinho. Desde a Constituição de 1988, a proteção ambiental é um dever coletivo no Brasil.
e isso inclui as instituições financeiras. O entendimento jurídico era de que um banco que financia uma atividade criminosa contra o meio ambiente também é parte responsável por ela. O artigo 58 tirava essa responsabilidade de vez. Abria uma porteira enorme para o financiamento de crimes ambientais com cobertura legal. Não surpreende que o presidente Lula vetou o artigo 58. O que surpreende, ou talvez não, é o que Flávio Bolsonaro fez a seguir. Em maio de 2025, ele votou a favor do projeto que continha o artigo. Depois que Lula vetou em agosto de 2025, Flávio apresentou ao menos 3 emendas a uma medida provisória do governo, tentando incluir uma versão do mesmo dispositivo, que ele chamou de 58A, uma tentativa de ressuscitar a regra por outra via legislativa. E em novembro de 2025, quando o Senado votou pela derrubada do veto presidencial, Flávio votou a favor, garantindo dessa forma que a norma entrasse definitivamente em vigor. 3 movimentos diferentes, todos na mesma direção, todos beneficiando o mesmo tipo de atividade. Por que isso importa? Porque nesse mesmo período, Daniel Vorcaro, já investigado, já usando tornozeleira eletrônica, tinha acabado de comprar uma mineradora. Uma mineradora que era financiada, segundo informações que circulam na investigação, pelo próprio Banco Master. E se essa mineradora possuísse uma licença ambiental, mesmo que 99% de suas atividades fossem ilegais, o banco que financiava tudo ficaria legalmente protegido pelo artigo que Flávio trabalhou para garantir. Em novembro de 2025, o mesmo mês em que votou pela derrubada do veto e o mesmo mês em que apresentou a emenda à medida provisória, Flávio Bolsonaro foi pessoalmente visitar Vorcaro em sua mansão, logo após o banqueiro ter sido solto com tornozeleira. Naquele período, segundo as investigações, os pagamentos de Vorcaro para a família Bolsonaro já estavam ativos há meses. Tudo no mesmo mês. Tudo se encaixando. Coincidências demais para serem coincidências. Em abril de 2025, o escritório ligado ao senador Flávio Bolsonaro começou a emitir notas fiscais para empresas ligadas ao entorno de Daniel Vorcaro. Não uma nota, não 2. 41 notas fiscais no total, sendo que 2 foram canceladas logo em seguida. Uma dessas notas, de R$500 mil, foi emitida para uma empresa de fachada do Vorcaro, que ficava no mesmo endereço de outra empresa usada, segundo a Polícia Federal, para distribuir dinheiro roubado para políticos. Esse valor está confirmado. Esse repasse aconteceu. As outras 40 notas? Os beneficiários, os valores e os destinatários finais ainda não foram tornados públicos. Mas a Polícia Federal já sabe, porque os sigilos das empresas de Vorcaro já foram quebrados. O que esses documentos revelam sobre o total que Flávio recebeu e o que ele fez em troca é parte central da investigação. Tem mais um detalhe que chama a atenção. O escritório que emitiu essas notas tem como sócia a irmã do sócio de um operador conhecido nos bastidores como o Careca do INSS, investigado por um esquema de estelionato contra aposentados, utilizando instituições financeiras, algumas delas ligadas ao próprio Banco Master, para lavar dinheiro. Tudo vai se conectando. Segundo informações que circulam entre investigadores, a montagem das notas fiscais teria começado justamente no período em que os pagamentos mensais de Vorcaro para a família Bolsonaro estavam ativos. Valores que chegaram, conforme relatos, a mais de 1,6 milhão por mês. Dinheiro que, segundo a PF, vinha de empresas de fachada criadas para distribuir recursos desviados. A PF já tem uma equipe dedicada exclusivamente a esse conjunto de investigações envolvendo a família Bolsonaro.
E os vazamentos que estão surgindo agora seguem exatamente o mesmo padrão dos que antecederam a operação contra Ciro Nogueira. Aqui a história ganha outra dimensão. Dark Horse é um filme sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro. Tem elenco internacional. O ator Jim Caviezel, conhecido pelo papel de Jesus Cristo no cinema, interpreta o ex-presidente. O filme foi filmado em inglês, segundo seus produtores, para ampliar o alcance internacional. É uma produção que faz a vitimização do ex-presidente, apresenta-o como herói perseguido, e estava prevista para ser lançada durante o período eleitoral de 2026. O problema é o seguinte: segundo o Intercept Brasil, em maio de 2026, Vorcaro transferiu pelo menos 61 milhões para financiar esse filme, a pedido do senador Flávio Bolsonaro. O STF autorizou a abertura de inquérito para investigar o caso. A Procuradoria-Geral da República concordou que há elementos suficientes para apuração. Os 61 milhões foram enviados via uma empresa intermediária chamada Entre Investimentos e Participações para um fundo sediado no Texas, nos Estados Unidos, chamado Heaven Gate. Esse fundo é administrado por um advogado apontado como próximo de Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025, depois de ter seu mandato cassado. A PF está investigando se esse dinheiro foi de fato usado para produzir o filme, ou se parte foi desviada para custear despesas pessoais de Eduardo Bolsonaro no EUA, ou ainda para financiar outras iniciativas de aliados junto ao governo americano. E tem mais. A empresa intermediária que fez a transferência dos 71 milhões também teria movimentado recursos com um fundo investigado por lavar dinheiro do primeiro comando da capital, o PCC. Essa conexão está sob apuração. Não há conclusão definitiva ainda, mas a PF a considera relevante o suficiente para incluir na investigação. O que a Justiça Eleitoral faz com um filme de propaganda política, financiado com dinheiro suspeito, lançado durante o período eleitoral? Essa pergunta ainda não tem resposta, e é exatamente essa omissão que incomoda muitos juristas. Porque os candidatos são obrigados a declarar gastos de campanha ao TSE. Mas um filme? Um filme não é declarado como gasto eleitoral, mesmo que seja, na prática, uma peça de campanha. É um buraco na legislação que parece ter sido calculado. Quando a Polícia Federal começou a avaliar o uso da difusão prateada da Interpol, ficou claro que a investigação havia chegado a um novo nível. A difusão prateada é um mecanismo relativamente novo. Foi pilotado pela primeira vez em 2025 contra um mafioso italiano. Funciona de forma parecida com a difusão vermelha, usada para localizar fugitivos internacionais, mas com um foco diferente: rastrear patrimônio e recursos escondidos fora do país de origem. Quando acionado, o mecanismo envia alertas a todos os países membros da Interpol, habilitando autoridades locais a mapear contas, imóveis e ativos dos investigados. A PF quer incluir tanto Flávio Bolsonaro quanto Daniel Vorcaro nessa lista. O pedido precisa ser autorizado pelo STF, pelo ministro André Mendonça, que já é o relator da Operação Compliance Zero. O motivo é claro: a suspeita de que recursos ligados ao esquema do Banco Master foram enviados para o exterior e estão sendo mantidos em jurisdições estrangeiras. Com Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e os 61 milhões do filme passando por um fundo no Texas, o rastro internacional da investigação se tornou uma prioridade. A difusão prateada não é um instrumento usado em casos comuns. É reservada para situações em que os mecanismos tradicionais de cooperação jurídica podem ser insuficientes. O fato de a PF estar avaliando esse caminho diz muito sobre o que os investigadores acreditam estar encontrando.
Parte 7. Ano eleitoral, pesquisas e o que vem pela frente. Tudo isso está acontecendo num contexto muito específico. Flávio Bolsonaro é pré-candidato à presidência da República em 2026 e a equipe dele sabe disso. Segundo informações que circulam nos bastidores, aliados de Flávio acreditavam que o filme Dark Horse poderia dar ao senador entre 3 e 4 pontos percentuais nas pesquisas de intenção de voto, por meio da vitimização do pai, da narrativa heróica, do apelo emocional a uma base já mobilizada. Só que o filme agora está no centro de uma investigação criminal. O STF abriu inquérito. A PF está apurando lavagem de dinheiro e evasão de divisas. E o nome do senador aparece explicitamente nas mensagens que ligam a solicitação dos recursos ao financiamento da produção. A situação começou a pesar nas pesquisas, e a resposta pública da família Bolsonaro tem sido, no mínimo, curiosa. Questionado sobre determinados aspectos da investigação, incluindo acusações de comportamento pessoal durante eventos que teriam funcionado como pagamento de propina, Eduardo Bolsonaro não negou. Falou em ataques pessoais e pediu que pensassem na família. Flávio, por sua vez, não apresentou uma refutação direta dos fatos apontados pela PF. Os deputados Lindbergh Farias e Rogério Correia já apresentaram nova notícia-crime à Polícia Federal, pedindo que os fatos mais recentes, as emendas ambientais, as notas fiscais, o artigo 58, sejam incorporados às investigações já em andamento. O pedido inclui que sejam ouvidos Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro, o cunhado de Vorcaro e o responsável pela liquidação do Banco Master. A investigação que era focada no banco se tornou, nas últimas semanas, focada no senador. Pense no seguinte: antes da operação contra Ciro Nogueira, os vazamentos começaram a aparecer cerca de 2 a 3 semanas antes. Uma emenda suspeita aqui, um pagamento ali, conexões que pareciam coincidências, mas não eram. A imprensa começou a reportar. Os investigadores foram confirmando peça por peça, e então veio a operação. Depois da operação, o quadro completo ficou visível. Empresa presenteada, viagens custeadas, propina mensal, dinheiro distribuído em formas variadas para que nenhum pagamento individual parecesse excessivo. Agora, o mesmo padrão está se repetindo, com Flávio Bolsonaro. As notas fiscais vazaram. O artigo 58 e os 3 movimentos parlamentares de Flávio para garanti-lo vazaram. A visita à mansão de Vorcaro com tornozeleira no tornozelo do banqueiro vazou. Os 101 milhões de do filme, o fundo no Texas administrado por advogado próximo de Eduardo Bolsonaro, a possível conexão com o PCC, tudo isso está vindo à tona, semana após semana, num ritmo que quem acompanhou o caso Ciro Nogueira reconhece imediatamente. E o detalhe mais revelador de todos: nem Flávio, nem Eduardo Bolsonaro apresentaram até agora uma negativa direta e objetiva dos fatos centrais que estão sendo investigados. Eduardo falou em ataques pessoais e pediu empatia pela família. Flávio não apareceu em público para dizer "não fiz isso". Esses pagamentos não existiram. Essa emenda não foi a pedido de Vorcaro. A ausência de uma refutação direta num momento em que a investigação está tão avançada é notada por quem acompanha esse tipo de caso. A Polícia Federal já tem uma equipe dedicada exclusivamente à família Bolsonaro e ao filme Dark Horse. O STF está acompanhando de perto com o ministro André Mendonça como relator. Os sigilos das empresas de Vorcaro já foram quebrados, o que significa que a PF tem, nesse exato momento, acesso a informações que ainda não foram tornadas públicas. E os sigilos do próprio Flávio Bolsonaro podem estar sendo analisados em paralelo, já que as notas fiscais do escritório dele começaram a vazar mesmo antes de qualquer confirmação oficial de quebra de sigilo do senador.
A difusão prateada da Interpol, se autorizada pelo STF, vai ampliar a investigação para além das fronteiras brasileiras. E com Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, com dinheiro possivelmente transitando por fundos americanos, a cooperação internacional pode ser o próximo capítulo dessa história. A grande questão não é mais se a investigação vai avançar. Ela já está avançando, com velocidade e amplitude que poucas investigações recentes apresentaram num prazo tão curto. A questão é o que ainda está por vir. O Brasil já viu esse filme antes: o vazamento gradual, a negação vaga, a operação e então a revelação completa do esquema. A diferença agora é que o próprio filme, o Dark Horse, a cinebiografia, a peça de propaganda financiada com dinheiro suspeito, está sendo investigado junto com tudo mais. E quando a história toda vier à tona, o que não está claro é o quanto mais ainda há para descobrir.